Muito bom dia, bom dia, bom dia para você. Tá aí com a gente mais uma vez. Hoje, sexta-feira, 14 de novembro, exatamente às 6h17. Agora, exatamente 20 graus. Tempo começando a aparecer um céuzinho azul aqui, bem escondido. Muita nuvem. E vamos torcer aí pro melhorar, né? Vocês vão me ouvir falar isso todo dia, viu? Porque São Paulo tem tem essa loucura do tempo, né? A gente brinca aqui que você tem que sair na mochila com um guarda-chuva, uma blusa, uma camiseta regata, um óculos de sol, protetor solar, aí protetor labial contra o frio, luva, short. E é loucura, o tempo aqui é um desafio para os leitores aí do clima, do tempo, as previsões aí, né? É uma loucura aqui. Acho que São Paulo deve ser a cidade mais bem monitorada nessa questão do clima e com vários sensores, né? Se não a mais, eu acho que é. Acho que é a cidade mais bem monitorada do Brasil. E mesmo assim é um desafio aqui o clima, né? Mas vamos lá. Hoje abri o devocional e o texto, ele é uma pedrada num livro que é uma pedrada, né? Então nós estamos falando da Epístola de Tiago, Novo Testamento, que é uma epístola curtinha, você vai ler ali rapidamente ele inteiro, mas ele tem ensinamentos muito profundos, muito profundos. Ele aborda a questão sobre provação e tentação, forma de oração, vai falar sobre a fé, sobre as boas obras. E muitos até, pela leitura ser bem pancadaria, a leitura parece confrontar ou ser uma contraproposta dos argumentos de Paulo, mas na verdade são coisas bem complementares, principalmente nessa questão de fé e obras, né? Então, o texto de hoje está no capítulo 4, versículo 7, Tiago. Diz assim: submetam-se a Deus, parte A do versículo. E a parte B é: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a gente tem duas ações aqui. Então não é mental, não é filosofal, é a ação prática. Submissão e resistência, tá? Então eu gosto muito desses argumentos assim, porque fica mais fácil da gente trazer para a vida real, sabe? Para trazer para o cotidiano. Porque se a gente filosofa muito nesse aspecto, em alguns textos, não que não deva filosofar, acho que é de suma importância filosofar, mas tem textos que precisa ser bem prático, pá! Porque aí não tem dúvida, né? Não gera, ai, mas e se? Mas e se eu pensar? Ah, mas e se for por causa de, ou se for motivado por? Aqui tá bem claro, assim, submissão a Deus e resistência ao diabo. Não tem boi, tá na cara, clareza, realidade, bora executar, beleza? E aí a gente vai falar aqui do aspecto um pouco da submissão, porque se interpreta mal esse termo, né, submissão, que é muito citado ali no Novo Testamento, no aspecto filhos para pais, esposas para maridos, até maridos para Deus, esposas para Deus, filhos para Deus, todas essas relações, né?
Então é muito citado submissão. Mas hoje o pessoal entende o submissão como quase uma escravidão, né? Quase como uma prisão, assim. Algo maléfico, né? A interpretação da palavra traduz isso na cultura cotidiana hoje, contemporânea hoje, né? Mas na prática, se você for ler a construção da palavra, ela é dividida em dois pedacinhos, né? Submissão é estar sob uma missão. Submissão. Simples assim. É estar debaixo de uma missão. Então, submeter a Deus nada mais é do que estar de acordo ou alinhado ou abaixo da missão de Deus. Qual que é a missão de Deus? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A grande missão. Alguns chamam de comissão, né? A grande comissão. Essa é a grande missão para o cristão. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E hoje, graças a Deus, a gente tem a internet aí para poder levar essa mensagem aí para todo canto, né? E queria aqui aproveitar para você que está assistindo, nas suas orações aí, lembrar dos nossos missionários. Missionários que estão ali no norte da África, especialmente a Nigéria. Rapaz, a vida ali não tá fácil não, viu? Muita perseguição. Tem alguns países ali se fechando, outros já fechados há um tempo para o evangelho, e muitos pastores missionários estão padecendo. Então, ore, coloque nas suas orações, interceda por eles também, porque a jornada deles não tem sido fácil. E aí, complementando aqui, estar sob a missão de Deus é entender o que Deus quer para tua vida, né? Isso faz parte do relacionamento com Deus. Oração, a leitura, a comunidade, tudo isso vai revelando para você qual é a sua missão particular, né? A missão geral é ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Então não é só pregar, né? E fazer discípulos. Mas cada um tem sua missão pessoal no reino, assim como Jesus teve. Filipenses vai falar sobre isso, né? A missão de Jesus, que foi se esvaziar da sua glória, se submetendo à missão do Pai, morrendo na cruz, né? Por isso, pela total obediência ou a total submissão, Jesus é exaltado soberanamente sobre todas as coisas, né? Como homem encarnado, ressurreto. Então, ele se esvazia, depois ele é posto no mais alto lugar como homem. Ele já era como Deus, esvaziou, ele volta vencedor para se pôr no mais alto lugar como homem, né? Muito louco isso. Sabe, um dia a gente fala sobre esse texto aí de Filipenses, né? Mas voltando aqui para Tiago, estar sob a missão de Deus, ser submisso a Deus, nada mais é do que estar sob a missão de Deus. A missão global, que é ir e pregar o evangelho, mas também a missão pessoal. E todo mundo tem algum talento, alguma habilidade que possa utilizar dela como meio, né, para levar o evangelho aí a quem quer que seja do mais perto aí, que é seu vizinho, seu colega de trabalho, seus familiares, seus amigos de faculdade, seus amigos de escola, ou seja aí mais longe, né, os missionários, pastores, os itinerantes, estão aí na labuta pregando o evangelho aí em todo canto, né? E a segunda parte do versículo vai falar sobre a resistência, né? Resistir ao diabo. Eu queria pegar 3 aspectos aqui
da própria tentação de Cristo para trabalhar coisas que têm sido alvos aqui do ataque, mas pouco percebidos por muitos. Então, quando falo de tentação, sempre a pessoa vai pensar naquela questão do pecado mais imediato ali, né? Então, uma pessoa tem uma tendência a ser a mentir, a fofocar, a se prostituir, a sonegar, a ludibriar e tantas outras coisas, né? A falar mal, tantos aspectos mais imediatos do pecado, né? Não que você não tem que estar atento a isso, você tem que resistir também, né? Mas tem algumas coisas que estão em voga hoje e as pessoas não estão percebendo. Então, quero usar esse vídeo aqui para alertar sobre esse ponto, ou esses pontos que está sendo um grande ponto de discussão, inclusive no meio secular, né? E aí, quando a gente olha para a tentação de Jesus, a primeira coisa que a gente observa é a questão da tentação quanto à fome de Jesus. E muitos vão olhar esse aspecto, né? Ó, o diabo tentou ele lá porque ele estava ali com fome, então ele tentou a fome, né? Mas se você pega o texto nua e crua, nu e cru, vai estar assim, ó: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Então ele não está atacando a fome, ele está atacando a identidade de Jesus. Está falando: se você não é o Filho de Deus, você não é o bonzão, então faz tal coisa então. Você não é o tal. Trazendo aqui um pouco pra gíria, né? Mas foi mais ou menos assim: pô, você não é o filho, então faz aí, meu. Você não é o poderosão. Entende que o ataque é a identidade? E aí, qual que é o aspecto atual com relação à identidade? É que muitos hoje pensam que o que eles fazem, o que eles praticam, é o que eles são. Vou construir isso aqui mais detalhadamente, tá? Mas essa frase é importante. Muitos estão pensando que o que fazem representa o que são. Vou pegar o exemplo eclesiástico. A pessoa foi lá, ingressou na igreja, se converteu, se dedicou, se tornou um membro, se tornou um cooperador, se tornou um diácono. A igreja tem o seu meio de crescimento, né? Se tornou um diácono, se tornou um evangelista, pastor auxiliar, pastor principal. Vou pensar nessa trajetória. Se a pessoa não tomar cuidado, ela vai trazer aquilo que ela faz. Então, vamos supor que a pessoa é um pastor ou uma pastora. Ela vai trazer isso para o que ela é. E aí ela vai dizer assim: eu sou pastor, ou eu sou pastora, ou eu sou evangelista. E vai carregando isso por muitos anos. Eu sou tal coisa, eu sou tal coisa. Na verdade, você não é tal coisa, você faz tal coisa. Qual que é o perigo disso minando na tua mente por muitos anos? Eu sou tal coisa, eu sou tal coisa. É que se você perde a sua posição por N fatores, vamos supor que você precisa mudar de cidade, ou de fato já está numa idade avançada e precisa passar o bastão aí para o sucessor ou para a sucessora. E aí, quando você deixa de fazer o que você faz, se você disse para tua mente que você é aquilo por muitos anos, quando você deixa de fazer aquilo, tua mente vai levar você a pensar que você deixou de ser quem você é. E aí, meu amigo, é onde entra o conflito.
é onde muitos pastores de idade avançada têm se perdido, tá? É um alerta aí. E muitos outros que estão em posições assim hierárquicas na igreja têm se perdido também, porque às vezes precisa de mudar de um lugar para outro, seja por trabalho, seja por necessidade, e aí no outro lugar não tem a mesma função, e aí minou na mente que aquela função era o que você é, a sua essência, e quando deixou de fazer, meu amigo, é um risco alto de uma depressão, é um risco alto de um cenário psicológico complexo de voltar e resolver. Porque você está dizendo para tua mente que o que você faz é o que você é. E na verdade, o que você é não é o que você faz. O que você é a tua personalidade. Então, tem um que é mais explosivo, tem outro que é mais calmo, tem outro que fala mais do tipo ensinamento, igual eu tô fazendo aqui. Tem outros que são pregadores mais, uma oratória mais invejável. Tem outros que são mais introvertidos, outros extrovertidos. Então, a sua personalidade, né? Tem uns que gostam de rotina, tem outros que gostam da coisa toda bagunçada. Então, isso não é o que você faz, isso é o que você é, tá na tua identidade, tá na tua personalidade. Mas muitas das vezes você tem pego o que você faz, e faz muito bem, é um bom executor, e tem transformado isso no que você é. Qual é o risco? Se você deixar de fazer, pode ser que a tua identidade vá junto e você se perca. Muito perigoso isso. Então alerta aí, tá, turma? Quanto à identidade. Então a primeira tentação aí foi sobre a identidade, né? Se tu és o filho de Deus, se tu é o bonzão, então faz. Jesus falou assim: nem só de pão viverá o homem. Ó, saiu pela tangente aqui, né? Pum. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, pá, desviou ali, ó, né? Deu aquela esquivada e foi para a próxima. E aí a segunda tentação, a gente pode trazer aqui a questão do templo, né? Então o diabo levou Jesus lá pro alto do templo e falou: ó, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui que o Senhor dará ordem aos anjos aí e eles vão te socorrer. Aí o apelo não é especificamente só na identidade, também tem a identidade aqui envolvida. Mas o apelo tá por qual cobertura você tem. Rapaz, isso hoje em dia também é muito perigoso na mente. Porque qual que é o pensamento de quem tem alguma cobertura? Eu não tô falando espiritual, tá? Tô falando material mesmo. Aí você pega um adolescente, um jovem, que o pai ou o tio é um advogado influente, por exemplo. A tentação aqui é: não, pode fazer. Ah, é ilegal? Ah, até é legal, mas se der alguma coisa, meu pai segura o rojão. Ou meu tio segura o rojão. Minha tia segura o rojão. Ou assim, ah, eu trabalho aqui nessa empresa, mas é do meu pai mesmo, então se eu fizer de qualquer jeito aqui, tá tudo certo. Depois meu pai resolve. Ou você tem, ah, não, eu tenho um amigo que é muito chegado que se eu fizer isso aqui e precisar, ele vai me ajudar. Então as pessoas hoje têm se fundamentado para fazer coisas, e estou falando coisas aqui que são erradas, tá? Porque a tentação ela vai levar você para o caminho errado, né? Então o risco aqui é você ir por uma vereda, por um caminho que é de coisas erradas, imaginando que alguém vai te cobrir. Tanto é que Jesus vai falar assim, né? Não, não, não.
A mesma palavra diz que não é para tentar Deus, ou seja, eu não vou entrar por esse caminho errado, utilizando um outro texto, porque eu sei que Deus iria me cobrir, sendo que eu estou infringindo uma coisa, uma outra coisa. Não tentar a Deus, né? Então, muito cuidado hoje com fazer coisas achando que alguém vai te cobrir. E o risco é você fazer e não ter essa cobertura, tá? Aí, ó, meu amigo, tá lascado, viu? Ah, mas eu vou mexer aqui no imposto de renda, porque isso aqui tá pagando muita coisa de imposto. Vou mexer aqui, um negocinho ali. E aí, se der algum problema, eu chamo meu contador pra gente fazer um trabalho aqui. Rapaz, não mexe com essas coisas. Não mexe, não cutuca a onça com vara curta, rapaz. Desvia dessas coisas. Resiste a essas coisas. Tem coisas muito perigosas. Então, presta atenção aí se você não está sendo tentado em fazer uma coisa e você está indo por esse caminho só porque tem uma cobertura, tá? Ah, é meu pai, é meu amigo, é, sei lá, tia, tem recurso. Não, se der ruim, minha tia vem aqui, dá um dinheiro, ela sempre me deu dinheiro. Rapaz, não entra por essa não. Não entra por essa. E o terceiro aspecto da tentação é a aspiração ao poder. E é aqui que muitos têm se vendido. Porque a oferta do diabo para Jesus é: se prostrado me adorares, aí já não tá mais a identidade, né? Se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos dessa terra que me foi dado. Olha a frase dele. Vamos teologar um pouquinho aqui, né? Ele tá falando que foi dado. Dado por quem, gente? Me respondam aí no chat. Dado por quem? Volta lá no princípio. A terra, o governo da terra foi dado de Deus para o homem, para a humanidade. Quando o homem é tentado, ele cede essa autoridade para o diabo. Então a terra era de Deus, construída, perfeita. Quando Deus, e tudo, né, todas as coisas, quando Deus termina a obra, faz o homem, ele entrega esse poder, essa autoridade para o homem. E aí agora a responsabilidade sobre a terra é do homem, da humanidade. E aí o homem peca e entrega isso pro diabo. Tanto é que Deus vai falar assim, quando o homem pecou lá, que maldita é a terra por sua causa. Ou seja, você passou o domínio dela pro teu inimigo. Maldita é a terra por sua causa. E aí, lá na tentação, o diabo tá oferecendo para Jesus, porque alguém deu para ele lá no começo, né? Mas aí Jesus vai falar assim: não, 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 não. Somente a Deus adorarás, só a Ele servirás. E aí tem um aspecto interessante aqui pra gente estudar. Quando a gente olha do momento atual para o passado, a gente sabe que Jesus, quando ressuscitou, ele recebeu o poder e a autoridade sobre todas as coisas. Presta atenção, hein? E ele virá futuramente para implantar o que está no reino espiritual no reino material, certo? E nós somos parte da construção desse reino já. Então a gente já vai vivendo esse reino aqui, mesmo que o domínio, de forma geral, seja feito pela maldade aí. O mundo jaz no maligno, como diz o texto. Mas existe um domínio celestial de Cristo, e aí ele destronou tudo, como diz em Colossenses, né? Destronou tudo e assumiu todo o reino espiritual
e em breve virá para assumir o reino material, né? Qual que é o ponto aqui? É que o diabo estava antecipando alguma coisa que Jesus já teria, só que Jesus teria com dor, sofrimento, a angústia, a carga de todo pecado. Ele levou sobre si todas as nossas mazelas, todas as nossas dores, como diz em Isaías 53. Então, o que o diabo estava oferecendo é: ó, que você já não me adora aqui, eu já antecipo tudo isso aqui. Porque provavelmente ele já deveria saber que pelas profecias, né, no Velho Testamento, que Jesus viria o Messias, e que esse Messias seria vitorioso, ponto. Qual que é a tentação? Vou tentar entregar para ele antes aquilo que já vai ser dele. E aí, se ele topar, aí eu venço. Olha a estratégia, hein, meu. E aí, qual que é o aspecto pro dia de hoje? Nossa vivência contemporânea. É você pegar atalho para uma coisa que provavelmente já seria tua. Ah, mas tem um caminho aqui, ó. Tem um contato forte aqui que ele desbloqueia uns acessos aqui. Eu só tenho que pagar um valor ali numa conta meio, né, meio suspeita, que aí eu consigo esse privilégio. Não entra por esse caminho, não entra por esse caminho. Seria muito mais fácil ali, né? Só que qual é o preço disso? Do atalho. O preço do atalho é ficar subjugado. Aí, meu amigo, aí é o caldo entorna. A vaca vai pro brejo. Se você pegar atalho, tentar antecipar uma coisa que muito provavelmente já seria sua, rapaz, você vai ficar subjugado por um problemaço. Problemaço. E aí muitos se perdem nisso, né? E até mesmo que conquistaram pelo atalho, por um tempo usufrui, mas depois perde também. Então é só perde e perde, entendeu? Pegar atalho é perder e perder. Na prática, assim, na lata. Beleza? Então a grande lição aqui é: Jesus, ele sabia da dor que ia padecer, né? Se o cordeiro era imolado lá no Velho Testamento, isso era uma luz ali do que Jesus padeceria, né? Para poder pagar de vez o pecado, né? Remir, né, o pecado. E aí Jesus já sabia que ele padeceria. Só que ele sabia também que depois de ser plenamente obediente a Deus, ele herdaria todos os reinos. E aí o que o homem deu pro diabo, Jesus foi lá e tomou pela vitória, né? Por não ter nenhum pecado. É curioso, né? Você vai ligando pontos na Bíblia assim. O salário do pecado é a morte. Se Jesus não pecou, então a morte não é sobre ele, não tem poder sobre ele. Se a morte não tem poder sobre ele, ele pode ressuscitar. Eita, que da hora! Ó, Jesus seria vitorioso de qualquer jeito, mas o caminho seria difícil. Então a tentação foi antecipar isso, né? E aí a minha pergunta para você é: quantas vezes você já recebeu uma propostinha, ai que beleza, vai ser uma, nossa, eu tava imaginando isso daqui a um tempo, mas tem um jeitinho brasileiro para poder pegar um atalho aqui, conquistar mais rápido. Não faz isso, não faz
vai se perder. O pior, talvez você conquiste aí no primeiro momento, mas o risco é de você perder também o que você conquistou. E aí, meu amigo, para trilhar um caminho, você foi no atalho para conquistar o negócio. Até conquistou, perdeu. Aí pra você voltar, para depois pegar o caminho certo, aí a dor é maior, viu? A dor é terrível. O desafio é imenso mentalmente. Aí vai ter que, né? Humildade, vai ter que pedir muito perdão, muita desculpa para poder retomar o processo. E aí, pela misericórdia de Deus, alguns ainda conseguem, né, voltar. Então. Mas cuidado com os atalhos. Então, se eu fosse fazer um resumão aí do nosso bate-papo, rapaz, eu falei meia hora aqui. Se fosse fazer um resumão aqui do nosso bate-papo, seria: observa se você está trazendo aquilo que você faz para ser sua identidade. Tira isso da tua mente. Continue fazendo excelentemente, mas trabalhe na tua identidade, o que você é. O que você faz é o que você faz. Divida bem essas coisas. Você não é o que você faz. Segundo, não faça as coisas ilegais, ilícitas, achando que alguém vai te dar cobertura. Porque pode ser que na hora H essa cobertura não vem. Aí, meu amigo, aí tem que pagar, né? Aí tem que pagar o preço, né? E terceiro, não pegue atalhos para antecipar algo que provavelmente já você conquistaria. Observe Jesus, observe as lições que ele nos passou. Ele resistiu, saiu vitorioso. Depois teve muito trabalho, né? E a partir da tentação vencida é que ele começa o ministério. Muito trabalho, mas no fim das coisas ele é o nosso vitorioso, né? Por intermédio dele é que a gente tem a vitória. Então é isso, turma. Sexta-feira, sextou, já deu uma clareada melhor aqui no dia. Acho que vocês podem ver aqui na janela do carro. E eu não olho diretamente aqui para a câmera algumas vezes porque eu tô de olho, tem que estar de olho aqui, né? Ah, prestando atenção, tá bom? Então, desejo para vocês uma ótima sexta-feira, produtiva, cheia de atividades, de conquistas. Um final de semana abençoado, porque eu não gravo aos finais de semana. Posso até postar no final de semana, mas gravar não. Por enquanto não. E um bom sábado, um bom domingo para vocês. Que Deus abençoe a todos. Valeu!